Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Ou boa tarde, ou boa noite, depende da hora que você está assistindo esse vídeo. Aqui é o professor Ramon de Química e eu estou gravando esse vídeo aqui para corrigir a atividade que eu passei para vocês, que tem o título de Gráficos de Mudança do Estado Físico. Lembrando que isso aqui é um tema do ano passado, um conteúdo que vocês estudaram no ano passado, certo? Que a gente está trabalhando agora só como revisão para poder medir, cada bimestre a gente vai estar fazendo uma revisãozinha dos bimestres passados para dar um reforço, do conteúdo do ano passado, que foi um pouco mais difícil de acompanhar devido ao início das aulas online e tudo mais. Então essa aqui é a nossa primeira atividade com esse objetivo, certo? Lembrando que esses gráficos de mudança de estado físico vêm trabalhar o quê? Aquele conteúdo que diz sobre realmente como transmitir aqueles processos de transformação física, ou seja, passar de estado sólido, líquido e gasoso, certo? E todos os seus processos, de acordo com gráficos, beleza? Ou seja, a gente pega, aquele principal fator que a gente estuda em processo de transformação do estado físico da matéria, e transforma ele em gráfico e a gente analisa os estados sólidos, líquidos e gasosos dessas substâncias aqui pela análise gráfica, beleza? Na número 1 aqui, turma, diz o seguinte: uma substância sólida é aquecida continuamente. O gráfico a seguir mostra a variação de temperatura ordenada com o tempo, abscissa, certo? Abscissa é o tipo de gráfico, ou seja, uma substância sólida. Se é substância, a gente sabe o seguinte, que ele vai ter um comportamento de gráfico, onde você tem aqui, inicialmente a substância está no estado sólido, você começa a aquecer ela vai subindo a temperatura dela até chegar a um ponto onde ela começa a entrar no estado líquido. Como é substância, esse ponto, essa temperatura, ela não muda enquanto todos os sólidos se transformam em líquido. Por exemplo, a água, quando chega a 0 graus Celsius, ela começa a passar para o estado líquido. E a 0 graus Celsius a gente tem o que? Água no estado sólido e líquido, até que toda a água passa para o estado líquido e depois sua temperatura começa a subir de novo. Então, turma, nesse quesito, um gráfico de substância ele tem essa característica aqui, certo? E até chegar ao ponto onde ele começa a entrar em ebulição, beleza? Com isso, pessoal, pergunta-se o ponto de fusão, que é o que? É o ponto onde a substância começa a passar do estado sólido para o líquido, o ponto de ebulição, que é passar do estado líquido para o gasoso, e o tempo durante o qual a substância permanece no estado líquido são, respectivamente. Bom, quando fala ponto, a gente tem dois pontos, que é esse aqui e esse aqui, que quando o gráfico fica com essa linha reta. Esse primeiro ponto aqui, o ponto menor, ele está próximo ao que? Acima de 50 e abaixo de 100. Então, alguma coisa próxima a 65 aqui, que é o único que se encaixa. Então, pode ser tanto a letra A B, a D e a E, certo? Agora, o ponto de fusão, ou de ebulição, perdão, que é a parte onde ele entra do estado líquido para o gasoso, é em 150. Logo, então, pode ser tanto a letra B, D e E. Agora, o que vai mudar é a última pergunta, O tempo durante o qual a substância permanece no estado líquido. Turma, nesse ponto aqui, a gente tem substância no estado sólido e líquido. Logo, não é nesse ponto. Nesse ponto aqui, a gente só tem no estado líquido. Então, é aqui onde que a gente vai ter a substância em estado líquido, e esse ponto aqui ele começa em 20 minutos e termina em antes de 30, ou seja, no meio de 30, então em 25. Então o tempo que essa substância fica no estado líquido aqui é 5 minutos. Então a resposta certa aqui é a letra D, beleza? A número 2 aqui, pessoal, a gente também tem outro gráfico aqui, que é um gráfico de substância também. Por que eu sei que é de substância, professor? Por causa desses pontos de fusão e ebulição aqui, eles são retos. Gráficos de misturas, como por exemplo, você vai fazer um gráfico desse para uma mistura de água com sal, você vai ter o que? O ponto de fusão e ebulição, ele vai ser uma curvazinha. A gente vai ver ali na número 3. Nesse caso aqui é um gráfico de uma substância, porque os pontos de fusão e ebulição estão constantes. A seguir é mostrado o gráfico de mudança do estado físico de uma substância. Após observar ele, relacione as duas colunas a respeito das informações contidas no gráfico. Bom, vamos lá, turma. Primeiro aqui, a gente vai relacionar essas duas colunas. O primeiro diz o seguinte: tempo que a fusão demora. Pessoal, a fusão é o que? É o processo de passar do estado sólido para o líquido. Ele é esse pedacinho aqui, que começa com 10 e vai até 20. Então, ele demora 10 minutos. Então, a 1 aqui é a letra B. 1B a gente tem aqui, pode ser a letra A, a letra B
Ou seja, só pode ser a letra A ou a letra B, a resposta correta, certo? A segunda aqui, ó, faixa de temperatura em que a substância permanece sólida. Pessoal, a fase onde que a substância permanece sólida, essa é inicial aqui, ó, até encontrar o ponto de fusão. Qual que é essa faixa de temperatura? É de 10 graus até 20, né? Então é de 10 a 20 graus. Então a resposta da 2, você vai se ligar ela aqui na letra E. Então pode ser tanto a letra A como a letra B ainda. Vamos verificar aqui, ó. Só pela resposta da terceira a gente vai saber qual que é a resposta correta. Terceira aqui, ó. Tempo em que a substância permanece líquida. Novamente, é o período, a parte do gráfico depois do ponto de fusão até o ponto de ebulição. Qual que é esse tempo aqui que ele demora, essa substância fica no estado líquido, de acordo com esse gráfico aqui, ó, de 20 a 40 minutos, né? Então dá o quê? 40 menos 20 dá 20 minutos. Então letra F, certo? Resposta certa aqui então, pessoal, é a letra B, beleza? Agora só para confirmar, 4 aqui, ó, faixa de temperatura em que a substância permanece totalmente líquida, temperatura entre 20 a 40 graus, certo? Então aqui, ó, 20 a 40 graus, então 4 é D, tá aqui, ó, 4D, certo? 5, temperatura de ebulição é o que? 40 graus Celsius, beleza? Letra C, 5 é a letra C, e 6, temperatura de fusão é o que? 20 graus Celsius, letra A, né? Então, 6, letra A, tá tudo certo aí, beleza, turma? Agora, número 3 aqui, pessoal, o número 3 fala o seguinte: a respeito das curvas de variação do estado físico, qual das alternativas abaixo representa a mudança do estado físico de uma substância e qual representa a mudança do estado físico de uma mistura? Lembra que eu falei que em substância a gente tem isso aqui, ó, pessoal? Essa parte reta aqui, ó, quando entra no ponto de fusão e ponto de ebulição, tá vendo aqui, ó, na mistura, essa parte ela não é reta, ela tem um ΔT, ou seja, uma variação de temperatura aqui, ó, entre o ponto inicial de fusão até o ponto final de fusão, porque é uma característica das misturas. Logo, o gráfico 1 representa o quê? Uma substância, e o gráfico 2 uma mistura. A resposta certa aqui, letra B. E por último, pessoal, a gente tem aqui, ó, o gráfico 4, né, que fala o seguinte: o gráfico a seguir representa a curva de resfriamento da água por a pressão constante de um atm, né? Esse aqui é um gráfico inverso daqueles que a gente estava observando. Crescimento aqui de temperatura, o gráfico sobe. Agora a gente está vendo um gráfico de resfriamento, né? Começa acima de 100 graus Celsius e vai abaixo de 0, certo? Então vamos lá. Em relação a esse aqui, a gente sabe o seguinte: letra A aqui, ou seja, está no estado gasoso. Esse aqui é o ponto de liquefação agora, porque muda o processo, né? A gente está vendo o processo inverso, que é o ponto onde que a água no estado gasoso vai passar para o estado líquido. Esse aqui é onde ele está no estado líquido. Esse aqui é o ponto de solidificação, porque agora, em vez da gente estar derretendo, a gente está congelando, certo? E o letra E, que é o ponto onde está no estado sólido. Com isso, a gente consegue responder aqui, ó, né? Qual dessas alternativas é verdadeira? A letra A: o fenômeno que ocorre na região B da curva é a solidificação e há duas fases em equilíbrio. Letra B: aqui não é a solidificação. A solidificação é essa aqui, ó, a de menor temperatura. Aqui é a de liquefação, certo? Letra B: ou condensação também. Letra B: aqui na região da curva C da curva há somente a fase sólida. C é somente fase líquida. Lembre-se sempre aqui do meio aqui é líquido, tanto no gráfico no gráfico inverso como reverso, certo? Tanto aqui, ó, líquido, e aqui líquido também. Essa parte é sempre a líquida. Letra C: nas regiões B e D da curva a temperatura permanece constante. B e D. Pessoal, a temperatura permanece constante nessas duas regiões? Permanece sim, né? Então a resposta correta é a letra C. E a letra D: na região D da curva existe somente fase sólida. Não, aqui a gente tem fase sólida e líquida, né? Até chegar aqui nesse tempo que aqui a gente vai ter só líquido, ou só sólido, perdão, certo? Então tá respondido aí, turma. Espero que tenham tirado as dúvidas de vocês e no mais, bom dia, tenham um bom dia.